Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, inclusive hoje com esta espetacular a Taça da Libertadores da América. A gente vai falar muito sobre a Libertadores hoje, agora são 11 horas e 37 minutos, hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro e veja agora os destaques de hoje. Golpe na praça. Empresa de crédito fácil se aproveita do desespero de quem precisa de uma solução. Que lábia! Daí a gente viu que era um golpe, eu entrei em contato com a minha advogada, mandei todos os áudios, todos os prints, e ela disse pra mim, não, realmente é um golpe. Volta às aulas na capital está mesmo mais próxima? Afinal, como está sendo organizado o retorno dos alunos? Finalmente chegou! Hoje é o grande dia. Tem estreia exclusiva aqui no SBT. Universidade Católica do Chile e Grêmio para você de casa. Nossos repórteres estão a postos e o Rei de Copas vai estar ao vivo com a gente. Qual é o teu palpite? E claro que tem bola na rede também. Você vai conferir lance a lance dos 4 jogos que rolaram na Copa Libertadores da América. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 38 minutos, olha, daqui a pouco todas as informações sobre a Libertadores aqui no SBT. Tudo sobre a partida entre Internacional e América de Cali aqui no estádio Beira-Rio e também os detalhes do jogão exclusivo entre Universidade Católica e Grêmio logo mais a partir das 9 horas da noite. Olha só que bonita, eu já estou aqui com a taça espetacular aqui com todos os times que participam da Libertadores da América. Vejam só que monumento, que coisa mais linda está aqui. Essa réplica, mas olha, ela é, eu vou dizer, ela é perfeita, porque até pesada ela é. Tá aqui, a Libertadores e este ano no SBT. Em seguida, os nossos repórteres, eles vão estar ao vivo de diversos cantos, trazendo todas as informações. O Glauco Paza, o Marcelo Chemali, o Jeremias Werneck, nós temos uma entrevista daqui a pouco com o Hugo de Leon. Então você não pode perder. É logo depois do intervalo, o intervalo é muito rápido, eu estou te esperando, fique com a gente. Até já. Todo mundo quer uma pele sempre jovem. Mas com o passar dos anos, a nossa pele, ela perde elasticidade e começa a surgir as rugas e a flacidez. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno. Os colágenos normalmente são em pó, eles não são práticos, são difíceis de preparar e não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveu o Fixaderm. Fixaderm é a inovação na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. Portanto, podem ser consumidos de forma prática em qualquer lugar. Fixaderm é enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, potencializando assim a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm não contém açúcar, podendo ser consumido por diabéticos, inclusive. Colágeno em pó, isso é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderm. Experimente Fixaderm, você vai se surpreender com os resultados. Fixaderm, sua pele nova, de novo. Sente aí que eu vou contar uma história. Ou melhor, levante. Não só por sinal de respeito, mas de paixão. Até as águas do Guaíba sabem. Tem algo diferente no ar. Balança bandeiras, corações. E estes não são olhares perdidos, apenas focados. Afinal, a Libertadores está de casa nova. Todos os caminhos se cruzam, da garra, da emoção, da alegria. Redenção não é parque, é paraíso.
é vencer. Por e amor nunca rimaram tanto. Ah, e não tirem as crianças da sala. Aliás, podem chamá-las. Os grandinhos também, porque programa melhor impossível. E saibam que vencer a peleia não é sorte, é Libertadores. Muito bem, já estão todos os meus colegas aqui, Glauco Pazza, Jeremias Werneck e Marcelo Chemali, todas as nossas equipes de vídeo, de bastidores mobilizadas para contar, a partir de hoje, esta grande história da Libertadores da América e principalmente a história da Libertadores com a gente, aqui com o SBT, esse orgulho muito grande. Deixa eu chamar primeiramente o meu colega aqui, o Glauco Pazza, que... O Glauco é para eu, é onde? Aqui? Tá certo? O Glauco Pazza, tá certo, Glauco. O Glauco tá me ouvindo bem, Glauco? Bom dia. Tô ouvindo. Bom dia, André. Bom dia a todos. Tudo bem? Que saudade, André. Pois Olha só, também estamos. Vou te dizer o seguinte, ó. É uma Libertadores com sotaque... Bom, olha aqui. Tá indo pra ti retorno. Hã? Olha aqui. Até o biscoito eu trouxe. Olha tá? só. Chimarrão. Por quê? Porque é uma Libertadores com todo o sotaque gaúcho que tem direito a uma competição que é a mais importante do continente. E o nosso time, você falou aí, que time é esse, meu amigo, hein? Tem goleador, tem o cara do meio de campo, tem carregador de piano, tem o observador de arbitragem, que é o André VAR. Oi. Né? Eu sou o controlador. Eu controlo o tempo. Ó, o Marcelo Chemali já tá fazendo sim, ó. Olha aí. O Marcelo Chemali é o Jeremias nosso... Werneck também. Jeremias é o artilheiro, poxa. Jeremias é o cara aquele que faz todos os gols e vem pra torcida comemorar. Olha só, André, eu tô aqui em São Paulo, que afinal de contas, a nova casa da Libertadores recebe hoje Universidade Católica e Grêmio. Que jogão de bola, que retorno para a dupla Grenal, hein? Na mesma rodada, no mesmo dia, agora com adversários lá embaixo da tabela e tem que confirmar essa superioridade, né? Essa é a verdade, porque Inter, apesar de líder do Brasileiro, sofrendo algumas críticas, Grêmio na intermediária do Brasileiro, sofrendo críticas também. Então, na Libertadores, que é um sonho, é a glória eterna, como é chamada, né? O pessoal quer dar a resposta e a gente está aqui para acompanhar essa super transmissão com um super time. Luiz Alano na narração, Mauro Galvão, olha só, a gente estava falando do poderio do time do SBT, Mauro Galvão, só ele, meu amigo, campeão lá com 17 anos no Internacional, campeão brasileiro, depois campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. Ele não jogava, André, tá? Ele desfilava, é isso que eu costumo dizer pro Mauro Galvão. Tá bom pra ti ou não? Tá ótimo, Glauco. Deixa eu apresentar e colocar também na nossa conversa os nossos colegas Jeremias Werneck, que nesse momento está no estádio Beira-Rio. Lembrando, né, palco da partida de hoje entre Internacional e América de Cali. Olá, bom dia, Jeremias Werneck. Fala, André, bom dia pra ti. Uma escalação de luxo do SBT para essa quarta-feira especial, hein? Bom dia, Chemali, bom dia, Glauco, bom dia pra vocês que estão em casa. Olha, eu tô aqui no Beira-Rio porque a Libertadores volta para os gaúchos, primeiro aqui, 7h15, Inter contra o América de Cali. O Inter voltando a jogar no Beira-Rio, o Inter voltando a essa Libertadores, 6 meses depois. Tá chovendo, mas assim, eu posso garantir para vocês, mesmo com chuva e com ventinho, o dia tá quente, o dia tá agitado. Afinal de contas, é dia de Libertadores. André, eu fico à tua disposição. Tu é o nosso técnico, nosso árbitro, tu é tudo. Que responsa, tu diz hein? Se eu passo a escalação, se eu dou a informação ou não. Em seguidinha. Tu comanda, André. Em seguidinha. Afinal de contas, nós estamos junto com as pessoas, com os nossos telespectadores, nós somos uma família, então a gente vai ter um bate-papo bem informal, né? Como se estivéssemos, e na verdade estamos, junto com as pessoas em casa, no trabalho, nos acompanhando onde estiverem. Sejam todos muito bem-vindos. Como dissemos, é um dia muito especial para nós no SBT, para o esporte mundial. É um
dia especial na retomada, né, da Libertadores. Em seguida eu quero saber mais, Jeremias, também como é que está a movimentação aí no estádio Beira-Rio. Mas agora eu quero conversar com o lateral esquerdo, o lateral direito. Ele é um artilheiro também, o nosso querido Marcelo Chemali, que está na arena. Olá, Marcelo Chemali, bom dia. Muito bom dia, meu irmão André Har, bom dia, meu irmão Glauco Paz e bom dia, meu irmão Jeremias Werneck. Que trinca de irmãos e que honra para mim fazer parte dessa equipe de cobertura da Copa Libertadores da América, André. Que saudade que eu estava de trabalhar na reportagem e de pisar de novo em um estádio de futebol, em um templo do futebol, que é a Arena Gremista. Estive aqui em 8 de dezembro de 2012 pelo SBT, fazendo aí a inauguração da Arena, esse estádio que já tem vários títulos aí da torcida tricolor. Olha, realmente uma emoção muito grande, a expectativa é gigantesca. O Grêmio, que está já em Santiago do Chile, logo mais enfrenta a Universidade Católica, Universidade que vai entrar em campo pressionado, não tem nenhum ponto na competição, e o Grêmio tentando se superar diante de tantos desfalques, viu, André? Agora, que time, hein? Temos Luiz Alano aí na voz, uma voz inconfundível. E como disse o Jeremias, Mauro Galvão, que não jogava, desfilava, era uma elegância tremenda, multicampeão pelo Inter e pelo Grêmio, também em outros clubes brasileiros. Uma honra para todos nós. E a cadência da bola, André, fica a cargo aí de vocês no estúdio. Quando quiser informação do Grêmio, quiser chamar as entrevistas, temos o Jeromel direto lá do Chile, temos outras entrevistas também de personagens importantes aqui do Grêmio. Então é contigo. O toque de bola a gente vai passando, quando achar necessário a gente retorna. Mas é isso aí, é nesse clima informal, nesse clima de família, que a Libertadores da América está de casa nova e é no SBT, André. E para quem está chegando agora, 11 horas e 52 minutos, eu estou com os amigos e colegas Marcelo Chemali, Jeremias Werneck, o Glauco Paz, que está em São Paulo. Estamos justamente falando desse preparativo, o chamado esquenta, para a grande transmissão, duas grandes partidas que nós teremos, principalmente aqui para os gaúchos, primeiro Internacional e depois o Grêmio. Transmissão ao vivo pelo SBT a partir das 9 horas da noite. E eu quero chamar a atenção, começar pelo Glauco, e depois eu quero a participação de vocês, o Jeremias e o Marcelo Chemali. Porque assim, ó, hoje, né, essa retomada da Libertadores, ela traz elementos bastante importantes. Primeiro, Copa Libertadores da América, né, não precisa mais de comentários, todos sabemos da importância. Mas é uma retomada em meio a uma pandemia, né, em que alguns times jogaram, já se prepararam melhor do que outros, né, em se falando de América Latina, uma vez que aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, nós, Inter e Grêmio, já estão mais preparados em campo do que outros times aqui da América, a Argentina também, né, Glauco? Então nós temos aí alguns elementos. O Grêmio, por exemplo, foi de voo fretado, nem todos conseguem ir de voo fretado e nós sabemos o quanto isso interfere no físico e emocional do jogador. Então a minha conversar agora com vocês a respeito disso, desta retomada importante da Libertadores e claro, sempre aqui com a gente no SBT, Glauco. André, só para te dar uma informação do que está acontecendo agora, neste momento em Santiago do Chile. Aquela reunião preparatória do dia do jogo, envolvendo as duas equipes, a equipe de segurança, porque a gente lembra que tem pandemia, mas pode ter aglomeração de torcedor fora do estádio, então tem equipe de segurança e tem os representantes da Conmebol. Esta reunião é virtual, é via internet. Por quê? Porque não pode ter justamente acúmulo de pessoas devido à pandemia. A arbitragem, André, que é toda da Argentina, está lá no Chile já cumprindo quarentena há 14 dias. Quer dizer, mudou completamente a rotina. O Grêmio fez teste na saída em Porto Alegre e fez teste na chegada no Chile. Graças a Deus, nenhum resultado positivo. O Everton, que foi reforço contratado há pouco, que veio lá do São Paulo, apresentou sintomas de gripe, André. Você acha que ele teria como viajar? Ó, pode ser uma gripezinha comum, normal, dessas que a gente pega aí, mas devido à pandemia nem viajou. O Grêmio, como falou o Chemali, cheio de desfalques, não precisava mais um justamente por gripe, né, André? Mas tem. E principalmente eles certamente fizeram a vacina da gripe, a tradicional vacina da gripe, né? Que sabemos que não tem nada a ver com a vacina contra o coronavírus, até porque ainda não temos a vacina. Então qualquer síndrome, pode ser alérgico, né? Pode ser alérgico, não se sabe. Na dúvida, né, se tem todo esse cuidado. E aí, Jeremias? Bom, o André, deixa eu te falar o seguinte. A gente está aqui na frente da loja do Inter, do lado de fora do Beira-Rio, para manter
para seguir os protocolos da volta da Libertadores, tá? Como tem jogo aqui hoje, nós não temos acesso ao interior do estádio, mesmo que o SBT seja detentor dos direitos. Por quê? Justamente pelos protocolos sanitários para manter o estádio como se fosse uma bolha. É por isso que nós estamos do lado de fora. Ainda sobre protocolos, antes de entrar no jogo especificamente, André e toda a turma, o ponto é o seguinte: a Conmebol passou uma orientação para todos que vão trabalhar no jogo, de que sequer conversem com integrantes dos clubes. Ou seja, não é fazer entrevista, não pode conversar com dirigentes, com funcionários e quiçá com jogadores, né? Os jogadores não vão passar na zona em que a imprensa fica, mas se passar um dirigente, se passar um funcionário, a recomendação, o pedido é para que a gente da imprensa não fale com essas pessoas. O estádio está dividido em 3 zonas e a imprensa fica na zona 2, afastada dos jogadores e de todos mais. Ô, André. Diga. Isso aí para essa imprensa aí não criar tumulto, para não inventar notícia. Ó, essa imprensa que disse que o Cavani ia ser anunciado ontem, o Cavani não foi anunciado ainda. Isso deu tanto pano para manga. As redes sociais da noite de ontem, olha, tu só enxergava coisas e notícias e deboches e não sei o que sobre o Cavani. Não é mesmo? Mas a gente não está debochando. Não. Eu estou falando da repercussão que teve. Está tentando, sabe? É o André com aquela prenda tem linda, informação bonita, sobre isso, maravilhosa, tá? Ó, informação. Diga, tem prioridade. Pode ir daí, Chamar. Glauco, a informação que a nossa equipe de produção apurou é que o Grêmio está, sim, conversando com o irmão do Cavani, que é aí o empresário dele, jogou no Pelotas já aqui, e teria aí uma proposta encaminhada, um projeto para que o Cavani viesse mais para perto do Uruguai. Mas tem 3 gigantes da Europa também nesse páreo. O Fenerbahçe da Turquia, o Atlético de Madrid e um time da Alemanha, talvez aí despertando o interesse do Cavani em jogar a Bundesliga. Não é um time que está, né, na Liga dos Campeões, mas é um campeonato importantíssimo, portanto, o Grêmio vai ter que ser gigante ainda mais e fazer um projeto realmente bem costurado, interessante, para que o Cavani venha jogar aqui na Arena. O que eu posso dizer para a torcida tricolor até agora, é possível. Opa, bom, é saber também quais são os interesses do Cavani, porque ele pode ter ofertas milionárias na Europa, mas o interesse dele, pelo que sabemos, é continuar aqui perto de casa, aqui pela América, aqui pertinho do Uruguai, que é a casa dele. Bom, outra questão que me chamou a atenção ontem, nós tínhamos comentado aqui, eu comentei com o Jeremias ontem, aqui, Glauco e Marcelo Chemali, era sobre aquela entrevista que o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, ele concedeu lá para a própria televisão, né, tricolor, e o semblante dele, né? Ele estava assim com uma cara, parecia que estava alguma coisa querendo contar, mas não podia, né? E esse semblante dele, como eu chamei de manhã, durante a tarde, repercussão em diversas emissoras de rádio e TV, porque todo mundo se espelhou muito naquela imagem e estava aguardando o anúncio para a parte da noite, na cerimônia dos 117 anos, que não aconteceu. Muito bem, Marcelo Chemali, Jeremias Werneck, Glauco Pazza, vocês continuam aqui comigo, daqui a pouco a gente volta. Eu quero chamar os outros assuntos que a gente tem do jornal, mas fica aqui com a gente, tá? E vamos trazer aí, durante todo o SBT Rio Grande de hoje, uma edição especial, porque é muito especial nós podemos, com exclusividade, transmitir na televisão a Libertadores da América. E daqui a pouco, então, no dia de estreia exclusiva no SBT, o Rei de Copas vai estar ao vivo com a gente. Nós só estamos fechando a conexão. Quem é ele? Alguém tem palpite? Eu só posso adiantar que é tricolor. E também, assuntos que vamos tratar daqui a pouco. Tem um novo golpe na praça. Uma empresa de crédito fácil que se aproveita de clientes desesperados por uma solução. Imaginem as pessoas com dificuldade nesse momento e não tem o que ainda não se possa inventar. Sempre tem uma tática nova. Inclusive, o colega Lucas Abate está com a gente aqui no estúdio. Vai depois nos detalhar que golpe é esse e, principalmente, como as pessoas podem e devem evitar.
Mais um golpe, portanto, aparecendo, né, dificultando e atrapalhando a vida das pessoas. Em plena pandemia, as pessoas precisando de dinheiro, correndo atrás de auxílio emergencial, precisando do INSS para conseguir se aposentar e, infelizmente, nós vamos falar também sobre isso. Problemas com o INSS, nós temos uma história para contar de uma senhora que se preparou para ter precisava se apresentar ao INSS ontem, trouxe testemunhas como manda a lei, 3 testemunhas, gente que veio do norte do estado, chegou no INSS aqui em Porto Alegre, fechado, não tinha ninguém para atender, não, e aí fazer o que com todas as testemunhas? Depois de arrumar 3 testemunhas para comprovar que ela tinha um período rural, e aí fazer o que num caso desses? Não tinha ninguém no INSS, aliás, o segurança do INSS disse, olha, nem o gerente está aqui. E o caso de vocês tem mais de 1 milhão de pessoas, vocês não são os únicos não. É o que teriam dito para essa família. Mas daqui a pouco a gente vai contar melhor essa história desse problema que vem enfrentando, isso é fato. Tem problema com a perícia? Tem. Este é um caso. Tem outros problemas de atendimento no INSS? Tem também. Nós falamos muito das perícias, mas há outros problemas de servidores que estão em casa, que acham que não é o momento de voltar, mas em seguida a gente traz outras informações também a respeito deste problema enfrentado pelas pessoas que precisam se aposentar e outros assuntos referentes ao INSS e, infelizmente, não estão conseguindo. Agora, 12:01, para quem está chegando com a gente, seja bem-vindo ao SBT. Hoje, uma edição especial, muito especial para todos nós, porque hoje é o dia que nós vamos transmitir ao vivo o Grêmio, que está lá no Chile e vai jogar com a Universidade Católica, transmissão a partir das 9 horas da noite aqui no SBT. Mas eu tenho a honra de apresentar para vocês, e pode colocar os meus colegas aí na tela, eu tenho a honra de apresentar um convidado ilustre, protagonista, vencedor, campeão, rei de copas. Um convidado tricampeão. Este entende, sabe de quê? Deixa eu mostrar o que ele entende. Ó, levantar a copa. Tá entendendo? Tá aqui, ó. Esse sabe, esse conhece. Deixa eu conversar com ele. Nós temos muito orgulho de recebê-lo aqui no Rio Grande, mesmo por redes sociais. O uruguaio, gremista de coração, Hugo de Leon. Hugo de Leon, boa tarde. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul. E nós queremos saber de onde você fala, nos escuta bem, como está? Bom, estou falando aqui de Porto Alegre, um prazer para vocês. Eu estou morando aqui, ou seja, que estou em Porto Alegre e com grande expectativa para esse retorno do Grêmio na Libertadores hoje lá no Chile. Qual é a sua expectativa para essa partida? E certamente muitas histórias voltam, né? Na sua lembrança de tantas emoções e tantas disputas e experiências na Libertadores da América, né, De Leon? Sim, logicamente, quando a gente vê nosso time novamente aí buscando agora o tetra, a ilusão do torcedor é sempre acompanhando o time, então com muita expectativa a ver nessa sequência, nessa retomada, se o Grêmio mantém aquela pegada da Copa, que eu tenho feito um dos times muito imbatíveis dentro da Libertadores. Meu colega Marcelo Chemali tem uma pergunta para ti. Marcelo. Hugo de Leon, boa tarde, um prazer conversar contigo. Campeão da Libertadores pelo Grêmio, eu tinha 7 anos, Hugo, quando vi tu levantar. Eu estou aqui com a réplica da taça, a réplica oficial da Taça Libertadores da América, e lembro, me marcou muito aquela imagem. Eu quero te perguntar o seguinte, meu amigo, tu, primeiro, parabéns pela história que tu construiu junto ao Tricolor, aos gremistas. Agora, 37 anos depois, Hugo, tu ainda lembra do gosto daquele sangue que aparece no teu rosto ali? Uns dizem que foi a taça que bateu na hora, outros dizem que foi um pouco de mais força do time do Peñarol contra vocês. O que tu lembra daquele jogo de 1983? Não, aquilo foi a primeira etapa do planejamento do clube, da comissão técnica. O Grêmio se estruturou, se preparou para chegar nisso. E aquela primeira marca da história do Grêmio dentro do Olímpico, que era nossa casa sagrada, com aquela torcida enlouquecida pela campanha que vinha fazendo o time, e a gente culminar em cima de um histórico da Libertadores como o Peñarol, logicamente que aquilo marcou muito para todos nós. Para mim, em dobro, porque eu era adversário do Peñarol lá no Uruguai, então a satisfação foi em dobro. Tinha 2 torcidas torcendo
contra o Peñarol, do Nacional e a do Grêmio. Mas foi um ano espetacular, mas tudo dentro do planejado. Eu acredito que quando todo mundo se alinha atrás de um plano e cada um é muito eficiente dentro da sua função, as coisas são mais fáceis. Bom, agora o Grêmio está na terceira etapa desses planejamentos do clube, atingindo uma terceira etapa prolongada que ainda tem possibilidade de se prolongar mais. Então, vamos torcer para que o Tetra venha já este ano. Meu colega, o Jeremias Werneck, também tem uma pergunta para ti, De Leon. De Leon, satisfação falar contigo. De Leon, para quem não sabe, é rei do beach tênis aqui em Porto Alegre, viu? Manda muito no beach tênis, ali com a raquetinha na areia que eu sei, tá? Ô, De Leon, tô aqui no Beira-Rio e eu vou te perguntar sobre um ex-Peñarol, que é lá da Banda Oriental, que tá aqui no Colorado. O que tu achou da contratação do teu conterrâneo, do Abel Hernandes? O que te parece o Abel Hernandes como jogador de futebol e como reforço do Inter, De Leon? Satisfação mais uma vez. Satisfação falar contigo. Foi um jogador que apareceu muito bem lá no seu início, teve uma bela passagem pelo Peñarol, jogou na Europa há muito tempo, participou sempre do processo do Maestro Tabárez. Logicamente, na frente dele, ele teve dois monstros que ainda estão em atividade, que era muito difícil de batê-lo, como para pegar a camisa deles, como o Suárez e o Cavani. Então, mas ele tem feito uma campanha boa, é um jogador que sabe jogar, que tem jogado em grandes ligas, e que se ele está em boa forma e se adapta rapidamente ao estilo do Inter, ele pode ser um cara que dê conta do recado mesmo o Guerreiro não volta. Hugo De Leon, para a gente encerrar, eu acho que seria importante ouvir a tua palavra nesse momento de pandemia, de retomada da Libertadores, do preparo dos times, principalmente da dupla, Internacional e também o Grêmio. Gostaria de ouvir um pouquinho a respeito disso e depois finalizando tu falando desse teu carinho pelo Rio Grande do Sul e a tua permanência, como escolha aqui em Porto Alegre para viver. Então, esses dois assuntos para a gente encerrar. Sabemos que tu tens compromissos e desde já agradecemos muito a tua participação aqui com a gente. Não, sim, eu morava 6 meses aqui e 6 meses no Uruguai, porque eu ficava 15 dias aqui desde 2010 e até que o ano passado decidi ficar em definitivo aqui a partir de janeiro, que eu vim direto para a praia e integrei o grupo desse famoso esporte que é o beach tênis, que é uma turma da Praça da Encole, que joga na plataforma em Atlântida, mas as partidas de society lá na Casa do Sirena, que o Tinga participa também comigo, o Baidec, e toda uma turma de 60, 70 pessoas que sempre me convidaram. Ou seja, me reintegrei a um núcleo que eu já tinha e que voltei porque, bom, achei que era o momento de retornar e estar aqui, onde eu tenho muito mais atividades esportivas e, logicamente, minha vida é muito mais completa. Por isso que estou aqui, lógico, acompanhando de perto e torcendo para o meu time aqui. E quando volto, se não pelo rádio, assistindo meu Nacional lá no Uruguai. E Inter e Grêmio, como estão preparados para a Libertadores? Não, um ano difícil porque você tem para os dois, porque eles têm esse confronto do mata-mata, que tomara que possam avançar os dois, não é? Que possam avançar os dois para ter mais chance, mas logicamente o Grêmio é nosso coração e nós estamos torcendo para que o Grêmio marque novamente nessa Libertadores o que tem feito nas últimas, não é? Ele tem sido um time que é muito copeiro, que sabe jogar esse torneio e que cada jogo ele sabe jogar tanto fora como dentro de casa, porque tem um padrão de jogo que começou em 2016 e se mantém até hoje, apesar de que troca alguns jogadores, mas o estilo é o mesmo, o treinador é o mesmo. Então acredito que tem tudo para fazer que a alegria da torcida. Vamos torcer. Muito bem, Hugo De Leon, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho com a torcida gremista, a torcida colorada também com a gente, nós gaúchos. E mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente. Um grande abraço a ti e não esqueça, a partir das 9 da noite, transmissão aqui exclusiva da Libertadores aqui no SBT. Um abraço, Hugo De Leon. Abraço a todos vocês, obrigado. Hasta luego. Muito bem, Jeremias Werneck, Marcelo Chemali, daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora nós temos muitos assuntos para colocar em dia do que vem acontecendo. Em seguida trazemos outras informações sobre a Libertadores. Atenção, teve reviravolta no caso do Gilberto, lembram? Nós mostramos aqui no SBT o angolano que foi baleado junto com a namorada numa perseguição policial. E ela morreu. Morreu depois desta ação, Depois desta ação policial que aconteceu, ele que veio, o Gilberto, angolano, morava em outro estado, e aí ele veio conhecê-la
Agora foi no mês de maio, dia 17 de maio, não é, Lucas Abate? Dia 17 de maio que aconteceu. E num destes passeios, eles tinham contratado um carro de aplicativo. Foi dia 17 de maio, exatamente. Um carro de aplicativo, mas quem devia, né, para a justiça não era eles, era o motorista. E aí, nesta ação policial que todos lembram, eles foram feridos. Tá aí as imagens dela pouco antes de falecer. Pois é, o Ministério Público concluiu que os policiais que atiraram contra o casal não tiveram a intenção de matar a costureira e de balear o angolano em Gravataí. Os promotores também denunciaram o motorista do aplicativo que conduzia o carro, né, envolvido na perseguição por tentativa de homicídio contra os policiais. Lembram que ele arrancou, ele não parou. Quem nos traz os detalhes da redação é a Gabriela Lerina, 12:11. Boa tarde, Gabi. Oi, boa tarde para você, André, a todos que estão nos acompanhando. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal recuperar o fôlego para falar de Libertadores e trazer um pouco de notícia para vocês que estão aqui de olho no SBT. Pois é, esse caso que nós abraçamos desde o início, né? O Lucas Abate, que está aí com você, daqui a pouco pode trazer mais detalhes também. O caso ocorreu lá em Gravataí, como você trouxe, no dia 17 de maio. E agora deu essa reviravolta no caso, porque de acordo com os promotores, como você acabou de dizer, eu repito aqui, André, eles acreditaram que os policiais militares não tiveram a intenção de matar a costureira Dorildes e de ferir o Gilberto. Agora, então, o caso retorna à promotoria militar. E quem está a cargo disso, de analisar esse caso, é a promotora Isabel Barrios. E nós conversamos com ela. Vamos ouvi-la agora. Um dos argumentos assim que convenceu o Ministério Público de Gravataí a entender que o Luiz Carlos Paiu, inicialmente foi ele que desferiu os disparos contra a guarnição, né, dos policiais, foi o exame residográfico. Ficou evidenciado no exame que foi encontrado 3 elementos comumente encontrados em pessoas que fazem uso e fazem disparo de arma de fogo, que é chumbo, bário e antimônio. Esses 3 elementos foram encontrados na mão do Luiz Carlos. Entrou errado, né? Esse é o promotor do caso, Fernando Bittencourt, falando sobre um exame que apontou, então, resquícios de pólvora na mão do motorista, o motorista do aplicativo. O caso é o seguinte, vamos relembrar como você disse. A Dorildes ficou 18 dias internada, lutando para tentar sobreviver, mas não conseguiu. Ela acabou falecendo, ela ficou internada lá no Dom João Becker, em Gravataí. Nós ficamos acompanhando com expectativa toda essa situação. O Gilberto levou 4 tiros, ficou também ferido, mas conseguiu sobreviver, está bastante indignado com toda essa situação. Inclusive, nós também conversamos com ele hoje pela manhã. Agora, esse caso chama bastante a atenção e nos traz aí mais detalhes. A gente está acompanhando toda essa decisão, essa reviravolta, né, do Ministério Público. O caso, a gente acabou de ouvir então o promotor que trouxe essa informação sobre a quantidade de pólvora nas mãos do motorista. O motorista se chama Luiz Carlos Paiu Júnior e transportava o casal que tinha ido fazer um passeio no litoral norte. O Gilberto não conhecia a região do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Outro caso, o advogado do motorista, o advogado chamado Alencar Coleto, que é a defesa, que está fazendo a defesa do Luiz Carlos Paiu Júnior, se manifestou por meio de nota, diz que está indignado com essa decisão, justamente porque ele acha que houve muita violência no disparo dos policiais. Foram mais de 34 tiros contra o veículo em que o motorista estava dirigindo. E essa? Como você disse, né, André, era ele que tinha uma passagem pela polícia. E essa era a grande indignação do próprio Gilberto, pela violência toda, que ele dizia, nós não temos nada a ver com isso, e ele relatou que os policiais nem escutaram. Eu coloquei aqui, chamei o Lucas Abate, o Lucas acompanhou desde o início esse caso, Lucas, e ele lembra muito, me parece, o que aconteceu no caso daquele engenheiro que também morreu numa operação policial em Marau. Me parece que a situação, o termo técnico, né, eles achavam que era uma coisa, mas não era, então por isso não tiveram a intenção. Lucas, boa tarde, Lucas. Qual vai ser daqui para frente, né, o andamento desse processo e certamente a indignação, a própria família, né, do engenheiro indignada desse caso que eu mencionei e agora, neste caso, envolvendo a Dorildes e o Gilberto aqui na região metropolitana, Lucas. Boa tarde, André, Gabi, a todos que nos acompanham. Agora esse caso, André, vai para a Justiça Militar, retorna para a Justiça Militar, porque
o promotor, o Fernando Bittencourt, que a gente ouviu há pouco, entendeu que não houve intenção. Isso é levado para a justiça comum, para o tribunal do júri, aqueles crimes dolosos em que se há intenção de matar. Então, se seguisse esse prosseguimento de homicídio doloso, esses 3 policiais iam responder pelo homicídio da Dorildes, a tentativa do Gilberto e também por outras situações, poderiam ser levados, inclusive, a júri, André. Agora, volta para a Justiça Militar, respondem por homicídio culposo, sem intenção de matar, pena bem mais branda, muitas vezes não prevê nenhum tipo de prisão. Sim. E agora o desdobramento fica a cargo do Ministério Público Militar. Eu tenho vários questionamentos a respeito disso, mas desde já quero agradecer a audiência de todos, 12h e 15 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a Libertadores da América, direto de São Paulo, Glauco Paza, e também os nossos colegas, o Jeremias Werneck, que está no estádio Beira-Rio, e também Marcelo Chemali na Arena. Vamos trazer em seguidinha todas as informações, mas este caso é um caso que chama atenção, até porque, Lucas, neste caso, a própria Polícia Civil e a Brigada Militar concluíram que houve a responsabilidade dos policiais. Nós sempre respeitamos a decisão da autoridade, isso é uma coisa que se respeita, mas não impede que nós discutimos, podemos discutir essas conclusões e trazemos aqui, porque foi uma repercussão muito grande e como aconteceu mais de 30 tiros, o relato do Gilberto, que tu acompanhasse muito bem, que há pouco tempo retornou de volta para o estado de origem e que agora vai estudar em Portugal. Então, quer dizer, houve uma repercussão muito grande e, ao mesmo tempo, me parece que pode abrir precedentes também, Lucas. André, o entendimento do Ministério Público é que os policiais não tiveram culpa. Eles foram recebidos a tiros pelo Luiz Carlos e reagiram com esses 34 disparos como se fosse uma legítima defesa. E aconteceu toda essa situação porque, no entendimento do Ministério Público, eles estavam num clima de tensão, estavam reagindo, defendendo a própria vida. Legítima defesa imaginária, algo assim, não? No caso do engenheiro, sim, a putativa. Nesse caso, o promotor entendeu que não houve dolo. Agora volta para o Ministério Público Militar e é o Ministério Público Militar que vai entender se foi legítima defesa, se foi putativa, vai ver essa situação. Daqui a pouco voltamos a conversar. Obrigado, Lucas Abate, 12h e 17 minutos. Cadê o meu colega Glauco Paza? Hoje uma grande transmissão aqui do SBT, exclusiva do SBT. O Marcelo Chemali está aí, que está na arena já sentindo, não é, Marcelo Chemali? Mesmo que com todas os cuidados e protocolos, nós temos aí, a gente consegue observar que tem já faixas estendidas em homenagem, não é, ao Grêmio. Quer dizer, a gente sente o coração pulsando. Libertadores da América, Marcelo Chemali. Sem dúvida nenhuma, viu, André? Estou aqui ao lado da réplica oficial da Taça Libertadores da América que o Grêmio Mas eu também tenho uma aqui comigo, viu? Ao fundo. Eu sei, eu tô também sabendo tenho que a produção aqui. conseguiu. Eu também tenho aqui comigo. E aqui todos os clubes, né? A gente pode ver na taça, muito bonita, todos os clubes vencedores da Libertadores. Olha aqui, ó, enxergo o Internacional aqui, também enxergo aqui o Grêmio. Quer dizer, eu também tenho a minha taça, é um pouquinho menor que a tua, mas nós temos a nossa aqui também no estúdio, né, Chemali? Isso mostra o peso do SBT Rio Grande nessa cobertura, viu, André? Mais ao fundo as faixas, como tu citou, e a gente tem aí esse clima todo, né, de Libertadores. Agora eu vou chamar uma entrevista de um baita jogador que vai estar em campo hoje, lá em São Carlos de Apoquindo, lá no Chile, em Santiago do Chile. Ele é chamado por aqui nos Pampas de Jeromito. Sabe por quê? Quem responde é o Jeromel, da expectativa toda, com a palavra, esse baita zagueiro. Para mim é um prazer, uma honra ser capitão dessa equipe. A gente tem um grupo bastante experiente. Nas 3 últimas edições da Libertadores a gente chegou nas semifinais. Então isso mostra a força do nosso grupo e a experiência que a gente tem nesse tipo de competição. E a gente vai fazer o nosso melhor para conseguir a classificação nessa primeira fase, que é o nosso objetivo. Muito bem, agora nós vamos até São Paulo, Glauco Paza. E aí, Glauco, grande expectativa para hoje à noite, preparativos e tudo mais. Só quando a gente respira. Só quando a gente respira tem expectativa. Atenção, aquela taquicardia, sabe? Que é bom. É bom antes de qualquer grande espetáculo, né? Você estava falando antes, André, sobre a questão dos times ficarem muito tempo sem treinar por causa da pandemia, né? A equipe da Universidade Católica voltou no dia 16 de julho, tá? É bem verdade que na Argentina, na Bolívia, os clubes voltaram recentemente apenas às atividades, né? Os times treinando só há poucos dias, né? Mas então a Universidade Católica já há mais tempo treinando e não perdeu jogadores com a pandemia, ou seja, não vendeu atletas, mas também não contratou. Basicamente,
é a mesma equipe que vinha jogando antes, está muito bem no campeonato local, é líder da competição, vem de 3 vitórias, tá? E aposta no poderio ofensivo, num artilheiro, o Aoued, que é artilheiro do campeonato chileno com 7 gols, e também acha que o Grêmio vem bem mais fraco depois que vendeu o Everton Cebolinha. Será que dá para dar essa moral aí para os chilenos? Não vai nessa, hein, ô pessoal do Chile. O Grêmio está se reconstruindo, mas a bem da verdade, muitas críticas para cima do Renato ainda em virtude dos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. O Renato que recebeu apoio, todo o suporte da direção. E afinal de contas, não é apenas um técnico, né? É um líder, é um ídolo, é o único campeão da Libertadores como jogador e como técnico, André. E a relação, exato, e a relação que ele tem com os jogadores, ela é muito valorizada, né, Glauco? Sem dúvida nenhuma. Os jogadores, os atletas do Grêmio não veem o Renato como um técnico. Veem como um ídolo. Essa é que é a verdade. Agora, se alguém pode fazer falta hoje, esse alguém é o Maicon. Por quê? Porque ele é um jogador experiente, é um jogador que faz a transição da jogada, é um líder, aliás, incorporou tudo aquilo que a torcida quer de um jogador, né? Que é aquele cara que dá bronca na hora que dá bronca, é o cara que passa a mão, dá carinho na hora que tem que dar carinho. Então, esse jogador pode fazer falta, o Maicon, que está fora justamente por lesão, André. Esse jogo tão importante da retomada, né? Mas, ao mesmo tempo, é um momento de que muitos também têm uma oportunidade, né? A oportunidade de mostrar todo o seu preparo, né? Preparo emocional, físico, numa competição que nós sabemos o quanto que ela é importante para um jogador, né, Glauco? Os guri, como chamam lá, né? Os guri. É oportunidade para muitos guris do Grêmio, né? E tem gente experiente. A gente acabou de ouvir aí o Jeromel, né? Tem o Vanderlei, tem o Jeromel, tem o David Braz, que deve substituir o Kahneman, que está fora porque está machucado, né? Tem o Alisson, Diego Souza, nem precisa falar, o Diego Souza é para lá de experiente. Então, esse misto pode fazer muito bem, esse misto de idade, de experiência com juventude, né? Pode fazer muito bem para o Grêmio logo mais contra a Universidade Católica. É o momento que todos têm, justamente, né, para ter mostrar o seu controle, o seu preparo, porque é ou não, Marcelo Chemali, a gente fica do lado da réplica, já dá um arrepio. Eu imagino o Chemali aí do lado, né, nessa réplica, bonita réplica, dentro da arena. Quer dizer, o coração bate forte mesmo. Realmente é uma emoção, viu, André? E eu, assim como o Glauco também, já cobri finais de Libertadores. E olha, realmente isso mexe com a gente, mesmo sendo jornalista, mesmo a gente separando a emoção, ela fica realmente aflorada. Agora o Maicon, como disse o André, o Glauco Paza, o Maicon está fora também do Grenal, é uma ausência importantíssima no time do Grêmio. É um momento em que o Grêmio vai ter que se superar, provar que é copeiro realmente e vivendo esse clima. Ontem, aniversário, a live durante a noite foi super descontraída, os jogadores participaram lá do Chile e estão aí brincando com essa chegada, essa grande expectativa do Cavani. Quem vai falar sobre isso de novo é o Jeromel. O Jeromel fala sobre essa possível chegada. Olha, eu vou falar uma informação de bastidor. No lado do co-irmão, lá no lado do adversário, os colorados têm como certa a venda do Cavani. Vamos ver se vai confirmar com a palavra Pedro Jeromel. Sonho nosso de jogador, quando mais novo, é jogar uma Libertadores. Você vê um jogo na Argentina, um jogo aqui no Chile, contra grandes equipes se enfrentando, tem toda uma mística. Então eu acho que quem é sul-americano sonha ser jogador de futebol e automaticamente sonha disputar o campeonato mais competitivo do continente, que é a Libertadores. Então fico feliz por ter associado isso, o Cavani ter essa possibilidade de vir. O Grêmio é um grande clube e grandes jogadores são sempre bem-vindos. Isso só aumenta a competitividade do nosso grupo. E a gente tem uma tradição, né? Nos últimos 3 Libertadores, chegamos 3 vezes na semifinal. Pois é, aí a gente fica pensando, se não existisse essa possibilidade, será que ele já teria dito desde o início, né? Não tem essa chance. A própria direção nos disse que não é para a gente alimentar essa possibilidade. Não sei, a gente tem que ir, né, fazendo conjecturas, possibilidades, mas que há a grande expectativa, de fato há. Ô André. Oi. Tem uma questão que mexe muito no futebol, que é a paixão, né? Mas a paixão a gente vê geralmente do lado do torcedor, do dirigente, que é passional também, apesar de ser dirigente, e raramente a gente vê do jogador. Mas este caso
O caso do Cavani me parece que é uma exceção. Ele tem muito essa questão sentimental de querer jogar uma Libertadores. E tem muito a questão sentimental pelo tricolor, pelo Grêmio, porque ele já foi assediado várias vezes, inclusive na Copa América, quando o Uruguai estava em Porto Alegre, a direção do Grêmio foi lá, entregou camisa para o Cavani, existe um carinho recíproco. Então, é uma exceção? É. Por quê? Porque jogador geralmente visa a questão, né? Agora, Glauco, o lado profissional, né? Mas nesse caso me parece que não é só isso. O próprio procurador, né, do Cavani, que é o irmão dele, né, já relatou isso para a direção do Grêmio desta intenção, né? Então isso fica evidente. Agora a minha pergunta para ti, Glauco, e também para o Marcelo Chemali. A questão financeira é o que a gente mais fala, né? O que mais se discute. Mas será que não é esse tempo que o Grêmio está correndo atrás de parceiros, de investidores, de empresários, né? Para montar essa condição que nós sabemos que pagar igual o que a Europa está pagando e não é isso, pelo visto, que o Cavani quer. A questão dele não é financeira, é encontrar uma oportunidade profissional perto da família, perto de casa dele, que é o Uruguai. O que vocês acham? Posso falar rapidinho ou não? Pode. É justo. Olha, desculpa, Chemali, eu acho que tem um projeto por trás disso. O Cavani ele vai avaliar os projetos oferecidos. O que significa os projetos? Não é só a questão financeira e não é só a questão passional. A questão da afinidade com o Grêmio, por exemplo. É o projeto. Se aparecer um clube da Europa dizendo assim, ó, vou te dar 3 anos de contrato para jogar a Champions, com todo o conforto, podendo ter a família ao lado, com todas as viagens disponíveis e possíveis para a América do Sul. Bom, é um projeto, né? Eu acho que ele está ganhando um certo tempo para ver quem está afim de mim e aí eu vou ver em quem eu estou afim. Enquanto isso, Essa enquanto isso, como disse o Chemali, tem outros clubes que começam a aparecer também, né, Chemali? Exatamente, tem 3 grandes clubes da Europa, né? O Fenerbahçe da Turquia, o Atlético de Madrid e esse clube lá da Alemanha. Agora, além dessa questão de projeto, como disse o Glauco, que o Grêmio está já articulando, montando, existe a proximidade com o Uruguai. E ontem, durante a live, né, da apresentação do aniversário, foi apresentado um outro uniforme oficial do Grêmio, com um estilo mais retrô, o símbolo do Grêmio, e a cor predominante, a cor celeste, o azul celeste, que tem uma ligação muito simbólica com o uniforme da seleção uruguaia. Ou seja, jogar pertinho de casa. E aí, quem sabe, firmando também a questão, né, de continuar sendo um jogador da seleção uruguaia, pode ser aí a questão decisiva para o Cavani optar por vir para o Grêmio e ficar jogando pertinho de casa, viu, André? Bom, o que demonstra é que, de fato, é um jogador especial, né? Só pela manifestação da torcida, quer dizer, pouco se vê, me parece, né, uma receptividade tão grande mesmo não sendo contratado e me parece que ainda um pouco distante. Quer dizer, é de fato um jogador que deve ser, deve pensar bem, se ele quer ser bem recebido, certamente será pela torcida gremista. Mas daqui a pouco a gente volta a conversar, meus irmãos Marcelo Chemali e Glauco Paz. Agora a gente vai voltar com informações do jornalismo e em seguidinha a gente volta para conversar mais sobre a Libertadores e esta transmissão exclusiva do SBT hoje a partir das 9 da noite. E atenção, olha só, meio-dia 28 minutos. Uma abordagem da polícia que seria de rotina se transformou em quê? Em confusão, Gabilerina. É verdade, André. Isso aí, uma confusão que ocorreu no último domingo e todo o caso foi registrado pelas pessoas que se dizem vítimas desta abordagem policial. Aconteceu em um posto de combustíveis aqui em Porto Alegre. Como foi o caso que nós temos as informações, André? Foi assim, um casal estava vindo de uma janta na região metropolitana e teria parado em um posto de combustíveis aqui na capital. E aí, lá encontraram colegas de trabalho. Estavam conversando quando, de repente, chegou um carro da Brigada Militar e pediu para uma das pessoas apagar um cigarro. A partir daí começou uma grande discussão e aí uma das pessoas começou a agravar todo o ocorrido. De acordo com essas pessoas, as vítimas, os policiais teriam sido muito agressivos nessas abordagens, incluindo teriam feito spray de pimenta no rosto de um dos meninos, um dos jovens, também teriam pego pelo braço uma mulher. Essa mulher teria ficado com o braço até torcido, ficou com dores musculares. Pelo menos 3 pessoas, então, acusaram
acusaram esses policiais de terem sido muito agressivos nesta abordagem. Essas pessoas foram encaminhadas à delegacia, não tiveram nenhum tipo de ferimento grave e depois foram liberadas. Mas foi uma grande confusão. Sim. E agora a Corregedoria da Brigada Militar está apurando o caso para poder entender o que realmente aconteceu aí nessa situação de abordagem. Hoje nós estamos falando muito em abordagens policiais. Agora, né? Gabi, é verdade, Gabi. Assim, agora esse caso específico, a gente está acompanhando, a gente não tem ainda muitos detalhes, né? Agora, é o seguinte, um casal desrespeitando a lei, já começa por aí. Fumando num posto de gasolina. Esse é o que temos. Talvez tenha mais coisa por aí. Né? Desobedecendo os policiais, não vai querer que eles sejam recebidos com biscoito Zezé. Né? Pois é, André. A gente não tem detalhes para saber o que aconteceu assim, ali exatamente, né? Mas o que eles dizem, alegam que os policiais botaram o joelho no pescoço. A gente viu ali agora esse homem que está no chão ali, algemado. Foram muito truculentos nessa abordagem. Esse foi o relato dessas vítimas. Né? Mas às vezes a truculência ela está associada também à reação das próprias pessoas que ali compraram uma briga com a polícia desrespeitando. Para tu ver como as pessoas desrespeitam, nessa época que a gente vê o pessoal que não usa máscara, gente que entra em loja de conveniência, olha o que tem loja de conveniência que entra as pessoas sem máscara e te olham com uma cara de soberba. E acham que estão com a razão, né? Como se eles estivessem acima, não vão pegar, não vão ter Covid, sabe? Uma arrogância. Isso tá cheio de gente por aí. Então é o seguinte, a gente não sabe como que foi, como que aconteceu, mas sempre uma abordagem aí, não teve uma perseguição, sempre uma abordagem é algo que, né, não é algo simples, isso é fato. Agora, eles certamente provocaram. Não estou aqui analisando se fizeram errado, se não fizeram, se colocaram o joelho, eu não estou entrando nessa questão. Agora, qualquer abordagem, ou tu respeita a autoridade policial, ou o negócio a gente não sabe para que lado ele pode ir. Né? É que os policiais também trabalham com aquela situação da surpresa. Nunca se sabe quem está do outro lado ali, né, André? A gente não se sabe se a pessoa pode estar armada, pode não estar. Então, todo esse diálogo ali na hora também é muito rápido, né? Então, não se sabe o que pode acontecer. Daqui a pouco, a pessoa que está sendo Podem ter bebido ali, a gente não sabe. A gente não sabe se podem estar localizados ou não. E as pessoas que estão sendo abordadas podem também reagir de uma forma mais violenta, podem estar armados ou não. Enfim, é tudo muito rápido, né? E nessa agilidade, nesse tempo, o policial também precisa responder muito rápido. Então, agora o caso está lá na Corregedoria da Brigada Militar e já estão sendo investigados, então, esses policiais para poder entender o que realmente aconteceu. Toda essa situação, toda essa ação foi gravada e ocorreu no último domingo aqui no posto de combustíveis. Certamente deve seguir a investigação, mas é importante fazer essa ressalva. Numa abordagem, as pessoas não sabem respeitar. Não respeitam colocar máscara. Não, imagina, não respeitar uma autoridade policial. Bom, segue a investigação e nós também seguimos acompanhando. Obrigado, Gabi. Daqui a pouco a gente volta. Atenção, gente, que tem mais um golpe, né? Se não bastasse tantos que a gente mostra por aí, já surgiu mais um novo, né? E agora é o golpe do empréstimo. Os criminosos, né, que se aproveitam da dificuldade financeira das pessoas, que estão emocionalmente, né, destruídas nesse momento de pandemia, precisando de dinheiro, e principalmente as que estão, né, negativo no banco. Uma mulher em tratamento contra o câncer foi vítima dos golpistas. Na reportagem, os detalhes. Mas a gente teve que atrasar mais as contas, a gente teve que tirar a comida da mesa. Essa vítima foi atraída pela facilidade de empréstimo. A contratação acontecia pelo site. O valor de R$5.000 foi aprovado sem complicações, mas o dinheiro nunca chegou na conta. Pelo contrário. Eles entraram em contato via esse aplicativo, enviavam mensagens bem informais, com erros de ortografia, enviavam áudios e, comumente, as instituições financeiras não realizam essa prática. Então, também pelo fato da empresa exigir o pagamento adiantado de um valor, pode-se verificar que se trata, sim, de alguma coisa estranha, talvez um golpe, né? O golpista cobrava uma suposta taxa Selic, no valor de R$268. A vítima depositou tudo que tinha, na esperança de conseguir os R$5.000. E meu filho tinha 273 e o valor era 268. Depois da cobrança da falsa taxa Selic, o golpista ainda insistiu num pagamento de R$600 para um suposto seguro e ameaçou a vítima de bloqueio de CPF caso o pagamento não fosse realizado. A vítima, sem dinheiro, passou a ser ameaçada por áudios. Eu não vou ficar perdendo meu tempo mais conversando com a senhora não, tá bom? Eu vou fazer o cancelamento, você vai ficar ciente que a senhora vai perder o valor que a senhora efetuou como pagamento e não preciso ficar conversando com a senhora, me estressando com a senhora.
A advogada alertou a mulher sobre o golpe e que o dinheiro dificilmente seria recuperado. Essas empresas, elas não são empresas idôneas, né? São empresas que elas até têm registro no CNPJ, mas no fim das contas não vai ter como tu conseguir o dinheiro de volta. E aí, Lucas Abate, Lucas acompanhou mais um golpe, mais um alerta que as pessoas têm que ter constantemente, Lucas? André, te fala de golpe do bilhete, golpe do empréstimo, todo tipo de golpe. De todos os tipos de valores também. Não param, estão sempre inventando algo novo. Inclusive, tem um livro só de golpes e que os autores estão constantemente atualizando, porque os golpistas são muito criativos. Sério, inclusive, é um delegado aqui do Rio Grande do Sul que escreveu esse livro, o delegado Leonel Baldasso, já está aposentado, mas é um autor de um livro só de golpe, um livro Chegasse a ler? Com vários tipos. Às vezes eu consultei para ver alguns tipos de golpe, fazendo reportagem, mas tem a explicação do golpe, como evitar, e esse é um golpe que, como a gente sempre fala, é velho, já é conhecido, mas os criminosos estão sempre atualizando. Sempre tem um elemento diferente que eles, como são muito espertos, né? Uma coisa, se usassem a inteligência e a força, né, para o bem, os caras seriam um sucesso. Mas conta pra gente mais uma vez, para chamar a atenção das pessoas para não caírem mais este golpe. André, como é que funciona? Primeiro, muita facilidade. Não precisa se deslocar a nenhum lugar, pode enviar documento pelo WhatsApp. Então a pessoa faz o pedido de, por exemplo, R$5.000. Eles entram já em contato dizendo que você teve o cadastro aprovado, vai receber o benefício, só que, André, tu precisa me depositar um valor de seguro, uma pólice de seguro, uma taxa. Inclusive, naquele caso, eles usaram a taxa Selic, que é uma taxa que a gente fala, as pessoas costumam ouvir, mas não tem nada a ver com empréstimo, é a taxa básica de juros. Tá, tu vê? Já colocam nomes, né, do meio financeiro, que é já para mostrar que eles estão lidando com coisa séria, né? E certamente as pessoas ficam ouvindo taxa Selic, quando viu pensou que era algo sério. Pediu um valor de R$260, essa pessoa estava com uma dificuldade grande de dinheiro, literalmente juntou as últimas moedinhas que teve. Ela disse que ficou com R$5 só na carteira e pagou esses 260 porque precisava urgente dos 5.000. Fez o depósito, outro contato com eles que agora precisava de uma pólice de seguro no valor de R$600. E aí ela disse, não tenho mais como, estou passando necessidade. E aí foi que começaram aqueles áudios que a gente rodou, umas ameaças, a gente vê erro de português, financeira mandando áudio, ameaçando essas vítimas. Então, são indícios de que se trata de um golpe. Deixa eu trazer junto também a Gabi para falar sobre isso, porque todos nós conhecemos alguém que caiu num golpe. Se não caiu, cuidado, porque vai cair. Então, já começa o nosso pedido para que se tenha cuidado. A gente tem a palavra da delegada, é isso? Delegado Joel Wagner, que é responsável por investigar alguns golpes aqui em Porto Alegre. As pessoas que, porventura, tiverem alguém oferecer esse tipo de pagamento antecipado para concessão de empréstimo, não o façam, que é praticamente 100% de que é um golpe. Então, as pessoas têm que se precaver. É uma coisa bem simples, as pessoas tomarem cuidado. Não fazer pagamento antecipado. Eu acho que essa é a orientação que as pessoas têm que ter, né, Gabi e Lucas? Antes de qualquer coisa, buscar desconfiar, né, André? Desconfiar e buscar informações precisas, né? E agora, aonde fazer isso também? Aqui nesse caso, essa senhora estava muito fragilizada, né? E os criminosos também se aproveitam dessa situação. Eles são especialistas em perceber que a pessoa está necessitando daquele valor. E aí se aproveitam, então, da fragilidade das pessoas para aplicar o golpe. A gente vai longe quando fala em golpe, inclusive até no benefício do auxílio emergencial, tem um monte de golpes. Eu quase fui vítima, mas eu sou muito esperta. Mesmo? No Instagram, esses dias eu recebi de um restaurante muito famoso em todo o Brasil um oferecimento para eu receber uma comida de graça e aprovar na minha casa, mas para isso eu precisava enviar o meu telefone celular e depois um código, aceitar um código. Eu já saquei na cara que era golpe. Obviamente que eu peguei, fiz um print. Vai pro livro. Fiz um print, liguei pro restaurante, passei para eles toda a situação. Eles ficaram muito chateados, disseram que eu não fui a primeira vítima a ligar e a denunciar. E me chamou a atenção que o Lucas disse, essas mensagens tinham erros de português. Então, ou seja, eu vi, eu parei e digo,
peraí, né? Tem alguma coisa errada porque eu desconfiei. Mas nem sempre, no momento de fragilidade, essas pessoas acabam também aceitando e caindo nesse golpe, né? Então, ou seja, é tudo muito delicado e tem que prestar muita atenção porque não tem almoço de graça, né? Agora todo mundo em casa perguntando, tá, tudo bem, ok, tem que cuidar, mas como saber se essa empresa ela é verdadeira ou não, se não é um golpe, Lucas? André, primeiro, desconfiar de facilidade. Qualquer coisa que for fácil, desconfie. Segundo, vá diretamente nas empresas que já são reconhecidas, já têm um nome, procura a reputação dessa empresa. E terceiro, faça você o contato com a empresa. Muitas vezes pessoas preenchem cadastro em algum lugar e recebem um contato que pode ser um terceiro, uma outra pessoa que conseguiu interceptar aquele cadastro e roubar os dados e fazer esse contato. Então, sempre tem que partir da pessoa fazer esse contato. E por último, polícia alerta, os especialistas alertam, empréstimo é para a gente estar precisando de dinheiro. Nunca nenhuma empresa idônea vai cobrar um valor antecipado. Porque se tu está me pedindo dinheiro, André, é porque tu não tem. Então as pessoas nunca devem pagar nenhum tipo de valor antecipado por empréstimo. Não, procure seu banco, procure seu gerente, entre em contato com o banco, o mínimo precisa. Hoje tem várias condições para isso. E um outro detalhe importante nesses golpes aí que aparecem, uma coisa que é muito fácil de fazer, pega um nome, né? Essa aí que aparece, Finanmax Brasil, coloca ali no Google, né? Uma pesquisa. O próprio Banco Central, André, tem uma pesquisa do Banco Central e até pesquisei hoje pela manhã, inclusive quase que foi induzido ao erro porque tem uma empresa com nome bem parecido, apenas uma letra trocada, então tem que cuidar com isso também, mas pode olhar diretamente no Banco Central para ver se é tudo correto com a empresa. Obrigado, Lucas Abate. Obrigado, Gabi Lerina. Até daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora, 12h41, eu tenho um recado muito importante para vocês. Saúde é coisa séria? E com a atual pandemia, nós temos que redobrar o cuidado. Por isso, conheça o maior cartão de descontos em saúde do Brasil, que é o Cartão de Todos. Além de saúde de qualidade, você e sua família ainda têm acesso a uma rede de ensino qualificado com descontos em faculdades, escolas de idiomas, cursos técnicos e profissionalizantes. E tem várias vantagens na área do lazer também. O Cartão de Todos é aceito em milhares de estabelecimentos por todo o país. Gente, é importante se manter prevenido. A sua saúde e da sua família vem sempre em primeiro lugar. E em que lugar você encontra consultas por R$20 e demais especialidades por R$28? E ainda, aproveita descontos especiais em exames médicos, dentistas e farmácias. Por isso, cuide do bem-estar de quem você ama e faça agora mesmo o seu Cartão de Todos pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue 4003-5818. Cartão de Todos, juntos podemos mais. Muito bem! A hora certinha, 12h42, 12h42, 17 graus é a temperatura. Hoje à noite, a partir das 9h, transmissão aqui pelo SBT da Libertadores da América. Agora, um dos nossos principais artilheiros, Jeremias Werneck, que está no estádio Beira-Rio também. Importante partida pela Libertadores. Conta pra gente como é que está por aí, hein, Jeremias? Ô, André, deixa eu só voltar um pouquinho no assunto que você estava falando antes ali. Tu, Chemali, o Glauco, sobre o Cavani. Tava falando com o pessoal do Inter sobre isso. O Inter, nos bastidores, tem a convicção de que o Cavani vai jogar no Grêmio, tá? E qual é a fonte dele, será? O Inter tem a convicção... Pois é, cara, eu não sei, eu perguntei, mas por que vocês estão essa convicção toda e tal? Eu ouvi de um empresário, não sei o quê. Enfim, esse é um assunto que pro Inter vai vir depois, tá? Hoje, o que interessa é essa retomada da Libertadores. O Inter defende a liderança da chave, é uma liderança... pelos critérios, né, André? Porque o Inter tem 3 gols de saldo, não tomou nenhum gol. Aliás, o Inter não tomou gol nem naquela fase preliminar, né? O Inter passou por 2 fases preliminares para chegar nessa fase de grupos, onde está o Grêmio, a América de Cali e a Católica, e o Inter não levou gol. Então, o Inter tem 3 gols de saldo contra 2 do Grêmio, por isso é líder da chave. E o Inter joga contra o América de Cali aqui cheio de desfalques, cheio de problemas. Claro que o Galhardo está de volta, o Galhardo é a grande esperança desse time, junto com a defesa, que está muito bem. O Marcelo Lomba, está todo mundo querendo saber se ele já superou
a falha que teve contra o Goiás. E aí o seguinte, André, o jogo do Inter abre essa super quarta-feira, uma quarta-feira de luxo. A quarta-feira é um dia tradicional do futebol pra gente, né? E a quarta-feira tem 3 times brasileiros em campo. Então vamos dar uma conferida na matéria aí sobre esse trio brasileiro que esquenta a nossa quarta-feira. Roda aí. Se prepara que quarta-feira é dia de batalha. E o Palmeiras não perdeu tempo para essa batalha. Viajou no domingo e desde segunda-feira já treina em La Paz, na Bolívia. O time se prepara para enfrentar o primeiro rival, mais de 3.500 metros de altitude. Já joguei em altitude no México uma vez com a seleção. É difícil, né, que a gente cansa rápido. Esse retorno da Libertadores serve para Porto Alegre reviver uma velha rivalidade. Afinal, Grêmio e Internacional estão no mesmo grupo, o E, e dividem a liderança com 4 pontos em 2 jogos. O Inter vai receber o América de Cali no Beira-Rio. A equipe gaúcha vem embalada pela ótima campanha no Brasileirão, onde é líder isolado e não perdeu na principal competição sul-americana. Uma vitória em casa e um empate contra o Grêmio, num clássico que desfalcou as duas equipes. Um 0-0 com 4 expulsões para cada lado. Mesmo com esses desfalques, o Grêmio viajou a Santiago para enfrentar o Universidade Católica. O grupo realizou os testes para a Covid-19 assim que desembarcou no aeroporto. A gente tem um grupo bastante experiente. Nas 3 últimas edições da Libertadores, a gente chegou nas semifinais. Então, isso mostra a força do nosso grupo e a experiência que a gente tem nesse tipo de competição. E a gente vai fazer o nosso melhor para conseguir a classificação nessa primeira fase, que é o nosso objetivo. A Conmebol promete um rigoroso controle de acesso aos estádios. Cada partida poderá ter, no máximo, 276 pessoas atuando dentro das arenas. O retorno do Grêmio marcará a estreia do narrador Luiz Alano no SBT. 6 meses sem Libertadores, meus amigos, ninguém merece. E amanhã ela está de volta no SBT. Então, a partir das 9 da noite, o que nós temos? A transmissão, né, pelo Luiz Alano, comentários do Mauro Galvão. E um detalhe importante, para o Rio Grande do Sul vai acompanhar o Grêmio, né, jogando contra a Universidade do Chile. Também Santa Catarina vai acompanhar essa transmissão. 2 cidades do Paraná, né, e mais ainda no norte do país, que é São Luís, né, no Maranhão, vai também acompanhar a partida entre o Grêmio e Universidade Católica a partir das 9 da noite, portanto, transmissão do SBT. Mas tem um chamado do Jeremias Werneck, que está no estádio Beira-Rio. O que houve? O que tem aí de surpresa pra gente? É isso, André. É isso, André, porque assim, ó, o Inter tem uma história tão rica, que o Inter tem 2 Larrys na sua história. O Larry Pinto de Faria, que infelizmente já nos deixou, né? E o Larry Chaves, zagueiro, campeão brasileiro em 1979. Ô, Larry, satisfação de ter aqui com a gente. Como é que é jogar um jogo importante com tantas baixas? O Inter tem 10 desfalques hoje. É uma Libertadores. Na tua época também várias decisões. Como é que é jogar um jogo com tantas baixas assim? Nós temos que pensar de uma maneira otimista, já que o Inter tem um ótimo elenco. E também temos que levar em consideração o fato da equipe da Colômbia, o América de Cali, estar retornando recém ao futebol, né? Então vamos pensar de uma maneira otimista em relação ao que o Inter, vamos pensar como o Inter terminou aquela etapa antes da pandemia, que a equipe vinha jogando muito bem. Então esperamos que seja assim, ó, a partir daquele momento que o Inter retome aquele grande futebol daquele período. Claro. Ô André, eu vou te ser bem sincero, tá? Eu tive que fazer uma colinha com todos os desfalques do Inter para eu não me esquecer, tá? É mesmo, é tanto assim, é? Vai mostrar aqui que eu tô... são 10 desfalques, André. Nossa. Ô, Glauco, eu não sou o Glauco assim, né? O vovô garoto, mas a minha memória também não é tão grande. Ele também tá com a colinha aqui, ó, dele. 4... Olha aqui, ó, Jeremias. Ele também tá com a colinha dele. Então agora eu tô feliz que eu tô me inspirando nesse craque. Olha aqui, ó. 4 por lesão. Guerreiro, Yuri Alberto, William Potker e o Peglow. O Peglow teve uma lesão no jogo aqui no Beira-Rio também, contra o Ceará, né? E 6 suspensos. 4 lá do Grenal,
o Cuesta, o Moisés, o Edenilson e o Prachedes, daquela brigaçada lá, né? E mais 2 por cartão amarelo, o Damian Musto e o Marcos Guilherme. Ou seja, superar tudo Dá isso... um time. Só com o Beira-Rio como aliado, né, André? Dá um time, né? Mas tem um outro... time, que é o time? Diga. Não, eu disse, só o desfalque já dá um time, né? Claro! Vou passar a escalação provável do Inter, tá? Marcelo Lomba, Saravia, Moledo, Zé Gabriel e o Wendel. Aí é muito provável que o Johnny comece esse meio campo, que ainda deve ter o Nonato, o Bosquilha e o Patrick. E na frente, a tendência é que comece o Abel Hernandes junto com o Thiago Galhardo. Eu quero saber o que tem na colinha do Marcelo. Oi, pode terminar, Jeremias. Oi, Jeremias, me escuta? Acho que deve... Vou fazer o seguinte, palpite do Larry Chaves. Quanto hoje, Larry? Eu acho que uns 2-0 ficaria um bom resultado. Eu, na verdade, eu torço apenas pela vitória. Normalmente não costumo dar palpite. 2-0? O cara tá otimista demais, 2-0 sem susto nenhum, viu, André? Ah, que legal. 2-0 tá bom, né? Deve estar ótimo, né? Com tanto desfalque assim, dá um abraço pra ele. Eu quero saber o que tem na colinha do Marcelo Chemali, que tá lá na arena aí, Chemali. Eu tenho muita coisa na colinha aqui, viu, André? Agora, enquanto o Jeremias falava desses desfalques que dá uma equipe, eu pensava naquela resenha do futebol. Falasse aí há pouco, o Jeremias Werneck é o artilheiro, é o atacante, aquele homem referência na pequena área. Glauco Paza, o nosso camisa 10, aquele cara do passe qualificado. Eu jogo nas laterais, viu? Aquele carregador de piano, versátil que joga, o ambidestro, chuta com as duas, cruza e cabeceia. E tu, André, que não passa nada por ti, é o nosso back central, o homem referência. Olha, narração de Luiz Alano, comentário de Mauro Galvão, é transmissão de goleada, viu, André? Não tem pra ninguém. Não, e repetindo aqui, e mesmo ontem o Jeremias publicou nas redes sociais dele, são duas cidades, Maringá e Ponta Grossa, né, no Paraná, que vão receber o sinal. E o Maranhão todo também vai acompanhar a partida entre o Grêmio e a Universidade Católica, aqui pelo SBT, gente. Que maravilha, né, André? Olha, afinal de contas, a gente tem gaúcho por todas as partes do mundo, né? Todas as querências. Então, o pessoal vai estar de olho, certamente, acompanhando. Posso dar minha cola aqui também ou não? Pode, deve. Porque é o seguinte, tanta gente, é quase igual ao Internacional, da colinha lá do Jeremias, tá? Olha só quem tá fora, tá, no Grêmio. Vitor Ferraz, Kahneman, titularíssimo, Guilherme Guedes, Maicon, Jean-Pierre, titular também, Léo, o Leonardo, o Everton, que eu falei há pouco, tá gripado, o PP, que seria uma grande esperança no ataque, também tá fora, 8. E o Paulo Miranda, suspenso. Quer dizer, já soma 9, né? 9, 9 desfalques. Então, é muita gente também, é quase igual ao Internacional. Imagina a cabeça do técnico, tanto do Cudê quanto do Renato, para fazer ali, né? Montar aquele quebra-cabeça e ver quem sobra. Não é quem eu vou escalar, é quem sobrou para botar em campo, André. Até porque numa hora dessas, com tanto desfalque assim, as próprias estratégias do técnico, elas são completamente modificadas, né? Aquilo que o técnico tem em mente, tem em cabeça, ele já tem que fazer um outro planejamento, né? Mas eu posso te falar uma coisa aqui, ó, sinceramente, é aí que se vê quem é o técnico. Se não com o time lá cheio de estrela e todo mundo à disposição, aí até o André Harr escala o time, né? Aí fica fácil. Mais ou menos. Aí não dá. Não é bem assim. Mas diga aí, o Marcelo Chemali que está lá dentro da arena. Nossa, tá bonito esse... O dia tá cinzento aqui em Porto Alegre, mas um colorido nesse azul aí, e mesmo no Internacional, a gente sente, né, a grande emoção. Eu pergunto para você sobre movimentação, né? Nesse momento de pandemia, claro, nesse horário talvez um pouco mais difícil, mas o que vocês que estão na rua, estão aí nos estádios, o que vocês sentem assim, que o sol passa, buzina, tudo tá diferente, não adianta, né? Tudo tá diferente, viu, André? Agora, a movimentação em Porto Alegre, dia de chuva, o trânsito mais complicado até a gente chegar aqui. Evidentemente que a arena tá vazia, né? O jogo ainda não é aqui, vai ser nas próximas rodadas da Copa Libertadores da América. Agora, André, nesse clima de resenha, de descontração, como eu falei ainda há pouco, tem os caras que são a referência da flauta. Tô falando de Marcinho Black e Dani Rios, titulares da arquibancada Grenal. Eles têm um recadinho pro pessoal que está acompanhando
o SBT Rio Grande na tela, solta eles aí. Tô morrendo de saudade de estar aí na arquibancada com vocês. Só que agora, Libertadores é no SBT, arquibancada em casa. Gente, que emoção. Eu tô só pelo meu Grêmio e acho que a gente vai erguer essa taça esse ano, hein? E aí, torcedor colorado, que saudade que eu tava do arquibancada do SBT, o arquibancada Grenal. Meus amiguinhos, nós estamos na Libertadores da América, o SBT na Libertadores da América. E esse ano eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo, que o Internacional sai tricampeão da Libertadores. Vamos que vamos, Dali Colorado! Pois é hora da gente falar de quais chances, né? Em meio a essa situação aí, principalmente de desfalques. Quais são as possibilidades, né, Glauco? Tanto de Grêmio quanto de Internacional. Marcelo chamou a Chemali? Ô, Marcelo, o Chemali chamou. O Chemali chamou, não fica muito bem, mas... Oi, André. Chamou Marcelo Chemali. Não, tô ligado aqui, tava me comunicando aqui com o meu repórter cinematográfico, Eduardo Rosa, para ver se a gente tá atento, porque a bola é passada a qualquer momento, a gente tem que dominar e fazer bonito, né, André? Porque eu já tava de olho aqui nos bastidores, tu tava olhando aí alguns números, e eu sou, Marcelo Chemali tem alguma novidade ali. Diga, Glauco. Ô, André, será que não dá pra ter 2 campeões da Libertadores, hein? Pois é, hein? Podia ter Grêmio e Inter, né? Abrir uma exceção aí, já que é ano de pandemia, esse campeonato só vai se resolver lá em 2021. Não, é brincadeira. Mas olha, eu confio muito no poderio da dupla Grenal, tá? Não só por suas equipes, mas também pelo know-how que já tem em Libertadores e justamente por essa questão da pandemia. Vai ser uma competição diferente, né? Isso ninguém tem dúvida. Os argentinos, que são tradicionais adversários, estão voltando agora. Tomara que percam bastante pontos, né? Em virtude, infelizmente, da pandemia, mas no campo esportivo, tomara que percam pontos, tá? Porque mas se a gente... nunca é bom ter um argentino logo ali na frente. Pois é, se a gente colocar no papel, eu acho que foi o futebol no Brasil que começou antes do que outros, né? Não sei se o Jeremias ou o Chemali tem essa... Mas certamente os jogadores aqui da dupla Grenal, eles estão jogando há bem mais tempo que os demais jogadores, né, de outros países, né, Jeremias? O América de Cali tem 3, 4 partidas. A Universidade Católica, o América de Cali tem 2 jogos, inclusive, 2 jogos. A Superliga Colombiana com o Júnior de Barranquilha. Aliás, o América de Cali perdeu esse título, então ele está chegando um pouco pressionado, né? O América de Cali trocou treinador e tal. O Grêmio Internacional, assim como o Palmeiras, assim como o Flamengo, eles têm vantagem sim. Eles estão treinando e principalmente jogando há muito mais tempo do que os rivais, com certeza, André. André? Oi. Sabe o que eu estava lembrando agora? Na reportagem da Lua, a gente estava falando dos confrontos de hoje, né? Estava vendo os confrontos de hoje. Tem o Palmeiras lá na Bolívia. Isso. Só para dar um toque aqui, o problema não é o adversário, é a altitude. Sim. Rapaz, quando eu estive em La Paz, que eu fui gravar o texto da reportagem, geralmente se a gente respira uma vez por frase, lá tem que respirar 3. É muito difícil. É muito difícil jogar na altitude. Rapaz, é como se tivesse 6 máscaras na frente do rosto, não consegue, o ar parece que não vence. E aqui eu já vou dizer o seguinte, tá sem máscara. Não, o pessoal acabou de dedetizar aqui, antes de começar a nossa transmissão, passou aquele arzinho que mata o vírus aqui, apesar do ambiente externo, tá? E eu tô longe de todo mundo. Mas olha, jogar na altitude é muito difícil. E olha, e que altitude? Eu estava mesmo consultando aqui para a gente ter uma ideia do que está falando o Glauco. O ponto mais alto aqui do Rio Grande do Sul, que fica ali na região de Cambará, que é o Monte Negro, nos cânions, são 1.400 metros, tá? La Paz fica a 5.100 metros acima do nível normal. Então, imagine, os problemas são 5 vezes maiores da dificuldade de respirar. Bom, o Jeremias fala agora ou fala daqui a pouco? Fala daqui a pouco, Jeremias? Daqui a pouquinho, então, volta o Jeremias Werneck. Vão lá correr atrás de números e informações pra gente. Daqui a pouco também volta o Marcelo Chemali e o Glauco Paza, quando voltamos a falar sobre a grande partida de hoje. Grêmio e Universidade Católica lá no Chile, ou melhor, Universidade Católica e Grêmio lá no Chile, com transmissão exclusiva da Libertadores aqui no SBT. 12h e 59 minutos, e olha só, ainda hoje nós vamos falar sobre o retorno das aulas presenciais na capital, né? O retorno das aulas presenciais na capital. A Prefeitura apresentou um plano de retomada, mas Porto Alegre está na bandeira vermelha. E agora?
como fica a situação. Eu sei que a escola militar, o colégio militar, já volta na segunda-feira aqui em Porto Alegre. Volta na segunda-feira. Mas daqui a pouco voltamos a falar sobre isso. E vamos falar também os impactos da chuva no norte do Rio Grande do Sul. Tá? Olha que chuvarada. Nós vamos ter, e se prepare, para um período de frio agora no final de semana, viu, Lucas Abate? Vamos ter bastante frio em todo o Rio Grande do Sul. Nós temos o efeito aí deste ciclone que passou pelo estado, não foi o bomba, mas com muito vento em muitas cidades. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes e informações. E a partir então de amanhã o tempo começa a ficar seco e a gente vai ter muito frio no Rio Grande do Sul. Olha só a destruição nesse posto de combustíveis e como esses postos são vulneráveis, né? Esses telhados com toda a estrutura que tem. É Santo Ângelo aí? Santo Ângelo, olha só aquela camada de nuvens escuras. Mas daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre a previsão do tempo. Muito bem, olha só. Encha sua vida de alegria. Este ano, nossa saúde mental foi colocada em prova com tudo o que está acontecendo, não é mesmo? Já a valorização à vida foi ressignificada e encontra-se em pequenos gestos de cuidado e também de prevenção. Por isso, simultaneamente, a campanha Queremos Hospital São Pedro, na mente e no coração, o Simers lançou a campanha de Setembro Amarelo, Encha a sua vida de alegria, propondo uma reflexão sobre a valorização à vida, à saúde mental e também a todos os profissionais e instituições que nos permitem continuar aqui. A campanha conta com lives, transmissão pelo Facebook, com reflexões, conteúdos importantes sobre o assunto e ativação com distribuição de balões e materiais gráficos em hospitais da capital. Acompanhe nas redes sociais, @Simers_RS. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Muito bem. Um abraço a toda a equipe do Simers, grandes parceiros. Preste atenção nesta história aqui. Está difícil sair a aposentadoria da Dona Odete. Ô, Dona Odete! O que está acontecendo com a Dona Odete, meu Deus? A solicitação da aposentadoria foi feita já há 4 anos. Desde então, o processo se arrasta no INSS. Claro, são várias exigências. Ok. Com a pandemia, a situação ficou ainda mais difícil. Por quê? A gente te explica na reportagem. Pontualmente, às 8 horas da manhã dessa terça-feira, ela estava em frente à agência do INSS em Porto Alegre. Além de Odete, a representante do escritório de advocacia que cuida do processo e todas as testemunhas também estavam lá. Deram com a cara na porta. Já faz uns 4 anos. E até agora não... Até agora ainda não saiu nada. Estamos esperando e a gente vem nas audiências, já vim outras vezes e hoje simplesmente não foi atendido. Na noite de segunda-feira, o escritório de advocacia fez o último contato pelo telefone do INSS. Foram 2 horas na linha para confirmar que o agendamento seria realizado ontem aqui na capital. Eles justamente passaram aqui para Porto Alegre, porque em Canoas não estava tendo atendimento. O agendamento havia sido marcado para o dia 2 de setembro em Canoas, mas o escritório recebeu do INSS o comunicado um dia antes de que seria em Porto Alegre na data de ontem. Só que isso não aconteceu. Assim como Dona Odete, muita gente deu com a cara na porta da agência da Avenida Bento Gonçalves nessa semana. A previsão de volta do atendimento não se confirmou porque os peritos afirmam que não havia segurança para o retorno das atividades. Bom, olha só, antes de eu conversar sobre este caso com a Gabi, só quero chamar a atenção de você que está chegando com a gente 1 hora e 3 minutos. Nós vamos até 1h25 com muita informação. Em seguida, todos os detalhes da Libertadores da América, afinal de contas, exclusivo do SBT. Tá aqui a taça, gente. Olha só, tem uma taça aqui comigo no estúdio. Eu já levantei. O SBT já levantou a taça, não é verdade? A taça da Libertadores, exclusiva aqui com a gente, né, Gabi? Aqui no SBT, transmissão a partir das 9 da noite. Daqui a pouco, Glauco Paza, Jeremias Werneck e também o Marcelo Chemali nos atualizam, né? Nos dão os últimos detalhes dos preparativos para a partida de hoje à noite. Nosso time de craques. O nosso time de craques. Bom, sobre este caso aí do INSS, Gabi Lerina... Nossa. Não, eu quero te contar uma história, porque essa história dessa senhora, eu fui atrás. E ela representa
o que muita gente vem enfrentando nesse momento. O mínimo que pode se dizer um desrespeito total. Porque o que acontece, Gabi? Essa senhora, para tu conseguir a aposentadoria e somar o período rural, tu precisa ter testemunhas. Tá? Hoje o INSS, a partir dos 8 anos de idade, quem viveu no campo, consegue, com testemunhas, já ganhar a partir de 8 anos de idade. Tá? Porque é a pessoa comprovando que não era fins comercial, que vivia da agricultura familiar, subsistência e tal. Então, essa senhora aí, que já tem uma idade avançada, para se aposentar, ela precisou pegar testemunhas. O INSS exige entre 3 e 6 testemunhas. Ela conseguiu. Mobilizou. Ela já não mora mais no norte do estado, mas as testemunhas, que são vizinhos, não pode ser familiar, são todas pessoas, conhecidos e tal. Então, tu tem que ligar para esse pessoal para trazer esse pessoal para cá. Isso era para ser dia 2, em Canoas. Um dia antes ligaram para o INSS. Olha, devido ao problema de fechamento da agência, foi remarcado para o dia 15, às 9h30 da manhã, que foi ontem, em Porto Alegre. Muito bem. Aí tinha vindo uma pessoa lá do norte do estado, 500 quilômetros. Pediram para ele, ó, fica aí, porque agora garantiram que vai sair na quinta-feira, às 9h30 da manhã. Ó, aí mobilizaram mais de 2 carros, táxi, para trazer, para respeitar os protocolos. Quanto desembolsaram? De transporte, mais de R$500. Nossa. E aí seguraram esse senhor que veio lá do norte, como eu disse, perto lá de Erechim, mais perto ali de Três Passos. Trouxeram essa pessoa. Ele estava pronto, ficou, era para ser dia 2, foram ontem de manhã, desde as 5 da manhã, recolhendo as testemunhas, uma pessoa para cuidar desses idosos também. Todos grupo de risco? Grupo de risco. Chegaram na agência, há um detalhe, um dia antes. Ligaram, ficaram das 5 às 8 da noite ligando para o INSS, porque não é ligar, oi, é o INSS, quero confirmar. Não, não é assim, é uma novela. Queremos confirmar amanhã, porque não é uma perícia, isto é uma prova, né, física de que as pessoas vão dizer, sim, essa senhora trabalhou no meio rural. Era isso que precisava. Confirmaram dia 14 de noite, depois de ficar das 5 da tarde às 8 da noite tentando contato. Sim, vai ser em Porto Alegre às 9h30 da manhã. Foram, chegaram na agência, ninguém atendendo, chamaram o guarda. Por que está fechada? Não sabemos, nem o gerente está aqui, teria dito o guarda. Nossa. Aí ela disse, mas olha, a minha situação, eu vim, ela explicou. Aí sabe o que o guarda disse? Assim como a senhora tem mais 1 milhão de pessoas com esse mesmo problema. Assim? Aí, olha o mais grave, Gabi. Quem não comparece num compromisso com o INSS como esse, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade, porque lá em Brasília, no sistema do INSS, vai dizer que ela não foi. Vai dizer que ela não foi. E aí eles pediram, então, por favor, pede para alguém dar um documento que nós estivemos aqui e não fomos atendidos. Não tem o que fazer. Aí o guarda entrou, depois de 20 minutos veio o outro e disse, olha, não temos o que fazer, a senhora tem que ir embora. E aí, Gabi... Para quem que ela vai gritar tudo isso, André? Pelo amor de Deus. Não, e ela corre o risco de perder. Ela vai conseguir se aposentar, mas vai ter que provar por A mais B que foi lá e não foi atendida porque não tinha ninguém. Uma coisa é a situação dos médicos peritos. Outra situação é o que a gente, na verdade, não entende muito bem. E até pedimos para o INSS nos explicar o que está acontecendo, porque a retomada ela já estava, né, para acontecer já desde ontem. A retomada das agências com atendimento presencial em maior volume de pessoas. Quer dizer, foi marcado, foi confirmado todos os comprovantes de que isso está ali no papel, gente. Fizeram essa pessoa ir até o local e as portas fechadas? Não, isso passa de... Me desculpa, vou até usar um termo aqui um pouco mais baixo, mas uma palhaçada com essa família toda. Um desrespeito ao cidadão. Com essa cidadã. Olha, o INSS necessita urgentemente dar explicações para o cidadão. Porque essa senhora, ela está no grupo de risco, ela está no grupo de risco que não consegue emprego, porque já tem idade, né? É mulher e está no grupo de risco, já é mais difícil. Ela está morando agora no litoral. Veio especialmente para essa, né? Ela é originalmente lá do interior, conseguiu as testemunhas e olha, não é fácil, Gabi. Fora a expectativa dela de e ela está realizar precisando de dinheiro. Isso. Gabi, eles não tinham dinheiro para pagar o transporte. Gastaram R$500 para chegar aqui para dar essa situação toda, dar com a cara na porta. A segunda vez. Não, e a segunda vez. Porque na primeira ligaram e disseram, foi transferido para o dia 15. Então seguraram as pessoas aqui, testemunhas e tal. E aí eu te pergunto, o que faz uma pessoa, e não só essa dona Odete, tantas outras que estão vivendo isso e não sabem a quem recorrer.
E aí, como é que tu vai provar que focinho de porco não é tomada? Quem é que vai dar o documento dizendo que o INSS estava de portas fechadas e ela não foi atendida porque não tinha funcionário pago com o nosso salário? E mandaram ela de volta. Como é que ela vai comprovar? Porque quando tu falta um compromisso como esse, a novela é outra, a dificuldade aumenta. E aí como é que fica? É a dona Odete, a dona Maria, o seu João, é o seu Pedro, pessoas de idade que não têm dinheiro para pagar transporte. Se juntaram, mantendo todos os cuidados consigo próprio de saúde. Deram com a cara na porta. Ficaram no frio, ficaram do lado de fora, assim, ó, não tinha ninguém para dizer sinto muito, está aqui um documento para a senhora, um atestado que o INSS estava fechado, um tipo atestado de incompetência, tá? Um atestado de incompetência, está aqui, a senhora coloque isso nos autos do processo para ser atendido em outra oportunidade. Nem isso fizeram. E aí o que fazer é a pergunta que o INSS deve ao cidadão urgentemente, com todo respeito ao INSS. Mas o cidadão necessita de uma resposta decente para casos como esse e que vem acontecendo no Brasil inteiro. E na segunda-feira a gente registrou, mostramos aqui na tela do SBT, filas enormes de pessoas que chegaram às 5 da manhã, André. Pessoas de idade, com crianças que não tinham de deixar seus filhos, foram para fazer atendimento, foram fazer as perícias e também não conseguiram. Estava chovendo, estava frio. Lembrando que o que ocorreu, vamos lembrar um pouquinho as pessoas que estão em casa. O INSS já no final de semana havia anunciado que abriria algumas agências aqui, no Brasil todo, não foi só no Rio Grande do Sul, incluindo aqui em Porto Alegre, pelo menos uma agência do Partenão estaria aberta de forma presencial para receber as pessoas. Só que na semana passada, os médicos peritos já tinham anunciado que não iam retornar aos trabalhos porque estavam com medo, já que as agências não tinham as condições de higiene para que eles retornassem. Então, ou seja, agora a gente traz o caso da Dona Odete. Que absurdo. Dona Odete, que é igual de tantas outras, né? Tantas outras, e dói muito porque são pessoas que estão precisando de dinheiro, são pessoas que pagaram, trabalharam e pagaram para ter o seu direito, né? E agora está precisando de dinheiro e não tem dinheiro para comer. E aí acontece tudo isso. Me dói ver essas pessoas passando dificuldade quando o INSS deveria estar dando atenção para essas pessoas, para esses idosos, tendo o mínimo de respeito, pedindo desculpa e dando um atestado ali para que voltasse em outra oportunidade. Muito bem, feito o registro, portas abertas para o INSS, instituição que a gente tem muito respeito, mas o cidadão precisa de uma resposta. Eu gostaria muito de entrevistar hoje o gerente dessa regional, ou seja, o presidente do INSS, que já pediu desculpas essa semana pelos transtornos que vem provocando, mas, enfim, queremos sim, e o espaço está aberto para isso. Obrigado, Gabi. Agora vamos seguir com outro assunto aqui, porque o SBT Rio Grande conversou com o secretário de Educação da capital gaúcha, Adriano Naves. Como está o planejamento para a retomada das aulas aqui na capital? Nos detalhes, a gente te conta na tela. Secretaria de Saúde apontam que há segurança sanitária para o retorno paulatino das escolas, começando então por aquele faixa que nós escolhemos, que foi a educação infantil. As condições para a educação infantil são especialmente propícias para o retorno primeiro. Nós temos um grupo de faixa etária que é muito pouco afetado pelas doenças, pela pandemia. Ele transmite menos. E ele se organiza em escolas que têm salas pequenas, grupos de alunos pequenos. E isso favorece muito o controle de surtos. Os alunos mais velhos podem conviver com máscara e ainda assim realizar as suas atividades pedagógicas sem nenhum problema. E é isso que se fará. Eles vão começar depois. São os alunos também que mais foram beneficiados com a educação remota, exceto os alunos do terceiro ano, porque aí há a iminência de um Enem, né, de movimentos educacionais que são decisivos para a continuidade e o progresso desses alunos, aí da universidade, também para o trabalho, a educação profissional. Muito bem, Gabilerina. Pelo visto, a retomada das aulas já é fato, né? Já é fato, vem acontecendo no estado, vai acontecer agora em Porto Alegre. Eu soube que a Escola Militar já começa com aula na segunda-feira.
Agora, o que é importante é isso, é os pais também estarem preparados e estarem mais tranquilos, porque tem muitos pais assustados e preocupados, né, Gabi? Ainda bastante assustados. Inclusive, fui eu que fiz essa entrevista com o secretário Adriano Naves de Brito. Pois é, a situação é a seguinte, também chama um outro detalhe aqui. Nós estamos na bandeira vermelha, o que diz o protocolo do distanciamento controlado, que só podem retornar aquelas regiões que estão na bandeira laranja ou então na bandeira amarela, que nem existe aqui em atuação no estado neste momento ainda. O fato é que Porto Alegre não está nessa condição de retorno. O que me disse o secretário? Que a prefeitura está negociando uma flexibilização com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus do governo estadual, né, lá no Piratini, porque é preciso entender que Porto Alegre tem uma situação diferente das outras cidades por ser a capital. Então, portanto, a prefeitura agora está se debruçando para tentar ter uma flexibilização dentro da bandeira vermelha para que possa acontecer o retorno das aulas de forma presencial aqui em Porto Alegre. Lembrando que dia 5 de outubro ainda não é uma data firmada de que o retorno das aulas presencial pode ocorrer. Agora, inclusive hoje, tem muitas reuniões acontecendo da prefeitura, o próprio prefeito Nelson Marquesan Júnior, o secretário Adriano Naves de Brito, com entidades, com as escolas, com a comunidade escolar, para poder entender se dia 5 realmente vai ser a data específica para o retorno presencial. Essa data ainda não foi fechada, mas é uma tendência do que possa ocorrer e iniciando pela educação infantil, como nós vimos. O secretário trouxe, então, as explicações por que iniciariam, assim como começou, como teve a retomada também do governo estadual. O fato é que o Colégio Militar anunciou que vai retornar, mas também não há uma explicação. Nós não temos ainda uma informação da prefeitura para saber se pode ou não retornar, já que eles estão negociando essa flexibilização com o governo do estado. Vamos aguardar as próximas horas, então. Vamos aguardar, sim, certamente vamos estar acompanhando. E agora, Gabi, fica aqui junto. Vamos falar de hoje a grande partida da Libertadores, Universidade Católica e Grêmio, aqui no SBT. Olha, esse negócio de Libertadores, de falar dos times, mesmo quem não tem, assim, essa cultura futebolística como vocês, a gente tem na memória a história do futebol. Quando o Chemali falou, né, da história do Grêmio, eu tinha 13 anos quando o Grêmio foi campeão e eu lembro daquele caminhão do Corpo de Bombeiros entrando ali na Avenida Farrapos. Eu lembro como se fosse hoje, quando chegou, né, aqui em Porto Alegre, depois de todo o título. Enfim, está sempre na nossa memória, está sempre no nosso coração. Por falar nisso, por falar nos times, tivemos rodada já ontem e eu queria que vocês dois, Glauco Pazza e Jeremias Werneck, atualizassem pra gente. Pois é, André, a rodada começou com 4 jogos ontem, tá? E teve brasileiro se dando mal e brasileiro se dando bem. Bom, vamos começar pelo Santos, porque afinal de contas, o Santos jogava em casa, jogava na Vila Belmiro, né, Jeremias? O time do técnico Cuca enfrentou o Olímpia do Paraguai e não saiu do 0-0. Decepcionou o torcedor, que na verdade o Santos do Marinho, aquele ex-jogador do Grêmio, estava indo bem no Campeonato Brasileiro, mas em casa parou para o Olímpia do Paraguai, ficou no 0-0, tá? Vamos falar aqui dos outros times, dos outros países, a gente volta daí para o brasileiro, tá? O Colo-Colo no Chile, onde está o Grêmio, venceu o Peñarol do Uruguai, que é muito tradicional em Libertadores, por 2-1. O Colo-Colo é o time mais popular do Chile, é o que tem mais torcida e deu de presente, então, uma grande vitória sobre um tradicional adversário. O Peñarol deu de presente para a sua torcida que estava ansiosa pela volta do futebol. E aí teve no Peru o Binacional, que é um time considerado pequeno, tá? Perdendo para a Liga de Quito, do Equador, por 1-0. E aí chegamos em mais um brasileiro. E o Jeremias, eu quero perguntar para ele o que ele achou da performance do Walter. Porque o Atlético Paranaense foi à Bolívia e venceu o Jorge Wilstermann por 3-2. E o Walter, meus amigos, o Walter é aquele atacante bom de bola, mas acima do peso, que passou pelo Internacional, lá na base do Inter, subiu, depois foi para a Europa, voltou para cá, esteve no Fluminense, uma briga eterna com a balança, mas ele foi o destaque do jogo, fez gol salvador, e o Atlético Paranaense venceu o Jorge Wilstermann. Te serve o Walter, Jeremias, ou não? Ah, Glauco, serve para ver ele fazendo gol, assim, né? Não vejo que o Walter tenha condições de jogar nem no Grêmio, nem no Inter.
nesse momento, né? Infelizmente, porque ele tem talento, né? O Walter já mostrou que tem talento, jogou no Inter, jogou no Porto, jogou no Goiás, e mesmo acima do peso, numa temporada no Goiás, deitou e rolou, se não me engano, em 2013. Então, assim, colegas, eu fico feliz de ver o Glauco. Eu fico feliz, André, de ver o Glauco ver o Walter fazendo gol de novo. Ai, que bom que ele errou! Deixa ele lá, entendeu? Ele errou! Porque ontem eu chamei ele de Glauco! Pronto, viu? 1-1! 1-1! Até os craques erram, André. Pois ontem eu chamei ele, morreu de ciúmes, morreu de ciúmes porque eu chamei ele de Glauco. Mas olha só, quem eu trouxe, eu tenho uma surpresa. Feliz. Eu tenho uma surpresa, tô brincando. Tenho uma surpresa pra vocês. O nosso homem caixa vai falar de futebol com a gente também. Tá aqui o Lucas Abate, tem aqui no estúdio. Vamos falar de tudo, André. Homem caixa, É futebol, por isso que tá chovendo, hein? Mas a preferência hoje é isso aqui, ó. Taça Libertadores. É o que todo mundo quer ver hoje no SBT. E aí, a tua expectativa, hein, Lucas? Eu acho que os dois vencem. É mesmo? Os dois vencem. Vou ficar em cima do muro. Os dois vencem. O Inter com um pouco mais de facilidade, vai estar jogando em casa, no Beira-Rio. Não tem a força do Beira-Rio lotado, mas acho que 2-0 e o Grêmio 1-0 lá no Chile. Viu só? Entende de área policial, de auxílio emergencial e ainda dá Esse homem, André, ele tem uma central. Eu não sei como que instalaram, que aperta não tem colinha também, Glauco. Aperta outro. E viu essa ainda? Não tem colinha. Não tem colinha. Meu filho, né? Ó, depois dessa eu junto aí todas as minhas coisinhas, minhas colas toda aqui. Agora eu também vou ficar sem. Agora, bola nas costas. Bola nas costas. Já tirei. Eu não quero mais nada aqui. Eu quero ficar sem cola, ó. Pronto. Tô sem cola também, ó. Não tem mais nada aqui, ó. Qual é só o meu time álcool dele? Lucas, qual é o seu time, Lucas? Vou falar meu time então, Glauco. Tô junto com o Jeremias lá, ó, no Beira-Rio. Jeremias não é colorado, mas tá lá no Beira-Rio. Queria estar lá acompanhando de perto, tô com saudade do Beira-Rio. Sou colorado, acompanho sempre e vou acompanhar também a Libertadores aqui no SBT. Viu? Aí, tá bom, é isso aí. Quem pode, pode. Revelações. Pode. Muito bom. Agora, André, posso dar aqui a escalação provisória? Oi, fale. Vai lá, Jeremias. Não, vai daí. Depois eu tenho um recado especial aqui pro Lucas e pros colorados. Vai lá, Jeremias. Vai lá, com a bola é tua, Jeremias. Eu sei que esse recado é importante aí, Jeremias. Então tá, então, Lucas, vou amaciar o teu coração aí, tá? Vamos ouvir um recado muito especial para todos os colorados nessa quarta-feira fantástica de volta da Libertadores. Bota aí na tela. Oi pessoal, tudo jóia? Eu sou a Tainá, filha do Fernandão, e hoje eu tô aqui na torcida, aqui de Goiânia, claro, torcendo pelo Inter, porque agora é Libertadores. Daí Libertadores eu aprendi a gostar com esse cara aqui, ó. Então, um beijão e vamos Inter! Tchau, tchau! Tem um cara que se emocionou aqui no estúdio, gente. Hein? Abalou? Vou dizer assim, ó, sou fã do Fernandão, sou colorado, sou fã do Fernandão, tenho uma camiseta autografada em casa, autógrafo, foto do Fernandão. Inclusive falei com a Tainá, fiquei muito feliz de falar com ela, porque é uma guria muito legal e teve toda essa disponibilidade de mandar esse vídeo pra gente, torcendo pelo Inter hoje à noite. Emocionante, né? E aí, Glauco? E vou te dizer o seguinte, o Fernandão é uma das pessoas mais sensacionais do mundo do futebol que eu conheci. Conheci no Grêmio também, não venho com essa de que é A ou B, não. Fernandão era uma pessoa sensacional. Vou dar a escalação, pelo menos a que está prevista do Grêmio, tá? Pra gente não esquecer disso aí. Vanderlei, Orejuela, Jeromel, David Braz, já que o Kahneman tá fora, e Cortez. Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Isaac, Luiz Fernando, mas pode ter o Robinho ali também, é uma dúvida. E para fechar, Diego Souza. É a esquadra tricolor para logo mais. Gostou do esquadrão? Do teu tempo essa. E a colinha final? E a colinha final do Jeremias? Não, vou passar o Inter. Já passei o Inter, vou passar de novo. Marcelo Lomba, Saravia. Saravia já jogou Libertadores com o Racing, então conhece bastante, conhece o Cudê. Rodrigo Moledo, porque tá todo mundo desfalcado, né? Zé Gabriel e o Wendel na lateral esquerda. O Moisés tá fora, suspenso também. O meio-campo eu vou ter que colar, tá? O meio-campo tem o Johnny, muito provavelmente Nonato, Bosquilha e Patrick. E na frente, uma dúvida: se joga o D'Alessandro ou se joga o Abel Hernandes. De qualquer forma, vai ser um gringo, né? Fazendo companhia
para o Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Artilheiro do SBT, André Har. Lucas Abate, vai pela esquerda. Vamos lá então, André. Sabe, eu sou colorado, família toda colorada, então tem um recado de um torcedor mirim muito especial para mim, Miguel, deixa um recado para toda a torcida colorada. Eu tô aqui ansioso para o jogo do meu time no SBT. Vamos Inter! Vamos Inter! Que máximo! Quem é esse menino aí, Lucas? Esse é o Miguel, meu primo. Olha aí. 11 anos, querido, vai acompanhar hoje o Inter. Beijão para ele. Bom, tá, então agora nos encontramos amanhã, certamente, né? Para falar de toda esse momento histórico para nós e da própria Libertadores, a partir das 9 da noite, portanto, a transmissão aqui pelo SBT. Ficamos por aqui no esporte, mas em seguida eu vou conversar, a gente tem informações aí sobre temporal. Obrigado, Jeremias Werneck, obrigado, Glauco Paza, o Marcelo Chemali também que estava na arena. Um grande abraço para vocês, bom trabalho para todos nós. E agora eu quero conversar. Obrigado, Lucas Abate, também. Um grande abraço para ti. Obrigado pela tua participação especial com a gente aqui no estúdio. Apareça mais vezes, tá bem? Olha só, atenção, teve temporal na região das Missões, árvores caíram sobre carros em Santo Ângelo e destelharam casas. Teve até granizo em Ijuí, Gabilerina. O telhado desse posto foi aos ares, né? Voou, se foi com a força do vento, né? Uma chuvarada que já estava prevista para a região norte aqui do Rio Grande do Sul, deixou assim a região de Santo Ângelo. Olha, a meteorologia não está descartando a possibilidade de um ciclone. Não está confirmado ainda, é preciso analisar mais elementos, mas pode ter sido um ciclone devido à condição atmosférica. Tinha todas as condições possíveis para isso ocorrer, ou então uma microexplosão, que é um outro tipo de fenômeno que traz também bastante violência, em especial nos ventos. Além disso, também teve bastante chuva na região, teve também queda de granizo em vários pontos aqui do estado. Vejam só a situação aí, ó, muita chuva de pedra. Foram pelo menos 2 minutos de chuva de pedra que foram registrados entre cidades do norte e do noroeste aqui do nosso estado. Voltamos com você. Tá bem? Ó, 2-0 pro Grêmio, eu fui. Fica aqui comigo, a gente vai encerrando. Lembrando que a partir das 21 horas, a transmissão exclusiva aqui pelo SBT com Luiz Alano. E então a gente vai acompanhar esse momento histórico para todos nós. Mauro Galvão nos comentários e todos os detalhes desta estreia da Libertadores, né? Aqui no SBT, já numa outra fase aí da Libertadores, que teve parada por causa da pandemia. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente se encontra amanhã a partir das 11h40 e às 19h20, segunda edição com o Chemali. Tchau, tchau, gente. Tchau, Gabi.